Olá pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá a mais um Morning Call aqui no canal Max Braga. Então, dia 25 de 3 de 2025. Bora ver então as notícias em relação à nossa economia e à economia mundial também. Cenário macro, então, hoje tem bastante coisa para falar sobre PMIs, né, que são índices de gerentes de compra. São índices que medem de fato o aquecimento da economia. E sempre lembrando, para quem não sabe ainda, né? Números abaixo de 50 significam retração e números acima de 50 significam expansão. Duas leituras consecutivas abaixo, né, dos 40 significa recessão técnica, tá bom? Então vamos lá, vamos aos números, aos dados dos PMIs, então divulgados nesta segunda-feira, apresentaram sinais mistos mundo afora, tá? O Brasil ainda não divulgou os dados dele. Com destaques, então, para a fraqueza da zona do euro, isso a gente já vem notando, né, há bastante tempo, e a economia americana mostrando sinais de robustez, assim como o Reino Unido também, com a economia um pouco mais robusta. Isso aí é importante destacar. Bom, começando então pela zona do euro, o PMI composto, que reúne toda a leitura, né, a leitura completa, ela recuou de 50,04, levemente abaixo, né, da projeção, que era de 50,08, e indica então uma estagnação da economia lá na zona do euro, né? O setor de serviços da Alemanha caiu abaixo do esperado, não era para vir tão baixo assim, era esperado 52,3 e veio 50,2, então 2 bips fora, né, ali do que era esperado pelos economistas, pelo mercado, enfim. Enquanto na França o índice foi ainda mais fraco. A França marcou 46,6 pontos o PMI composto, patamar que já sinaliza então contração, né? Por outro lado, também o setor lá, o setor industrial na França teve uma leve melhora, tá? Alemanha 48,3 e França 45,8 superam as estimativas, então, nessa parte de setor industrial. Embora ainda estão abaixo da linha dos 50, o que significa, sim, uma retração nesses índices. No Reino Unido, os dados foram positivos, tá? O PMI lá composto subiu para 52, com destaque para o setor de serviços, que avançou para 53,2. Sugere então uma retomada mais firme da atividade econômica e, finalmente, né? O Reino Unido vinha sofrendo bastante depois que saiu da União Europeia, né? E finalmente consegue ali se reestabelecer como o região ali de fato. Estados Unidos, os números vieram abaixo das expectativas, mas ainda números fortes, números resilientes, né? Quer dizer, então, que o PMI composto lá dos Estados Unidos ficou em 53,5, impulsionado pelo setor de serviços, tá? Que atingiu 54,3. Já o setor industrial teve uma retração, o número veio em 49,8, sinaliza uma contração. Esses dados todos juntos, né, reforçam as narrativas de divergência ali entre as principais economias do mundo, tá? A gente precisa agora dos dados do Brasil para ver como é que ficou por aqui, né? Enquanto nos Estados Unidos e Reino Unido tiveram um bom desempenho, assim por se dizer, uma boa leitura, sinais ali de economia ainda mais forte, etc., a zona do euro segue enfrentando dificuldades, tá? Então, especialmente por lá no setor de serviços. É isso. Bora para as bolsas, então. Mercados asiáticos, Japão caiu 0,18%, Coreia do Sul ontem recuou 0,42%, enquanto na Índia a queda foi maior, 1,32%. Na China subiu 0,15%, um pouquinho ali perto da estabilidade, mas subiu. Europa, os principais índices ficaram em queda. O Eurostock 50, que reunia 50 maiores empresas da zona do euro,
caiu 0,13, perto da estabilidade. A França caiu 0,26, caiu um pouquinho mais, e a Alemanha também ficou próximo da estabilidade, caiu 0,17%. Estados Unidos ontem tiveram um dia muito positivo de bolsa, uma alta bastante expressiva, anúncios, inclusive, do Trump ali, que ele poderia diminuir algumas tarifas, estar revendo algumas coisas, enfim. Isso animou os investidores e ontem a subida foi grande. Dow Jones, que é a bolsa velha, quando eu falo bolsa velha, é que reúne as empresas mais antigas dos Estados Unidos, tá? Subiu 1,42, boa alta. S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, avançou 1,76. E a Nasdaq, a queridinha de todos, a bolsa da tecnologia, subiu 2,27, boa alta ontem no mercado americano, se recuperando também das quedas que houveram dias atrás, tá? Semanas atrás aqui, enfim. No Brasil, o Ibovespa não acompanhou o bom humor dos Estados Unidos e caiu 0,77%, voltou aos 131.321 pontos. Tivemos destaques de alta também, Brava Energia subiu 10,19%, CVC subiu 7,07% e quem caiu mais ficou com Embraer, que caiu 4,70%, e Hapvida 4,15%. Duas quedas seguidas de Hapvida, hein? Ontem também teve uma forte queda. Vale dar uma olhadinha o que está acontecendo por lá. Taxas de juros, então, Treasuries registraram movimentos de alta lá nos Estados Unidos. O T-Note 10, né, o título de 10 anos dos Estados Unidos, subiu para 4,34%, enquanto o de 2 anos voltou a marcar 4%, tá em 4,04%, tá? Taxas fortes. Por aqui, né, o pregão da renda fixa, os juros encerraram registraram, né? Encerraram não, registraram ontem uma forte alta. Foi reflexo das preocupações fiscais do Brasil que continuam, né? Não tem jeito. A percepção que o governo cada vez mais tem adotado medidas de estímulos à demanda, provavelmente agora também o novo, né? Provavelmente não, agora com essa nova linha de crédito consignado do CLT, né? É, Pelo amor de Deus, pessoal, já 40 milhões de pessoas fizeram uma simulação num crédito desse. Não se endividem. Você está pegando o seu dinheiro, que o governo não deixa você usar, mas para fazer empréstimo e você pagar juro para banco, aí pode. Então você vai dar o seu dinheiro para pagar juros para banco. Legal. Bom, enfim, essa linha de crédito visa ainda mais, né, manter a demanda aquecida, dinheiro na mão das pessoas, e aí o endividamento é para depois, né? Não tem problema. Então isso é mais uma sinalização difícil, tá? Não tem nenhum tipo de notícia que ajude o Banco Central a manter a política monetária mais restritiva, e as taxas avançaram por toda a curva. Daí janeiro de 26 fechou de novo lá em 15,03. A elevação também foi influenciada pelo cenário externo, né, por conta do aumento das taxas dos títulos lá nos Estados Unidos. Enfim, então é isso, né? A gente segue aqui com essas preocupações que acabam se tornando já corriqueiras, né? Mas fazer o quê? Torcemos, vamos lá, Força Brasil. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Estava sem uma das minhas luzes aqui. Ficou um pouco mais escuro o vídeo. Ela decidiu morrer, mas tá bom. As informações estão aí. Forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um bom dia, bons negócios. Tchau. Here we go.